Olá, meu nome é Érica, sou aluna do IFES, Instituto Federal do Espírito Santo, e estou cursando licenciatura em Informática. Este vídeo é um exercício da disciplina de Inteligência Artificial. Explicarei então o que é sistema especialista e alguns exemplos de aplicabilidades. Sistema especialista são programas que têm um desempenho comparável ao sistema humano, a partir de um conhecimento previamente armazenado e são desenvolvidos para solucionar problemas de uma área específica do conhecimento humano. Aqui temos uma representação de um usuário que ele interage com a máquina e temos também uma base de conhecimento. Aqui tem algumas das principais características do sistema especialista, que são eles. Eles armazenam conhecimento de forma permanente, resolvem problemas muito complexos tão bem quanto e às vezes melhor que os especialistas humanos. Podem interagir com usuários humanos, inclusive utilizando linguagem natural. Contemplam hipóteses múltiplas simultaneamente, explicam por que estão fazendo determinada pergunta, são tolerantes a erros, podem chegar a respostas não ótimas, mas aceitáveis. São de fácil manutenção e documentação, agem sem influência de fatores emocionais, estresse ou pressões, apresentam baixo custo operacional, justificam suas conclusões explicando como chegaram ao resultado. Então, podemos perceber o quanto é importante, utilizar o sistema especialista, porque muitas vezes o especialista humano ele é influenciado por uma série de fatores, como foi citado, o fator emocional, o estresse, as pressões, e o sistema especialista não. Então, é muito importante a utilização do sistema especialista. Já com relação ao conhecimento, ele deve ser explícito e organizado, de tal forma que toda decisão seja passível de justificativa, baseado na busca pelo conhecimento acumulado pelo sistema. Além disso, deve ser construído de tal forma que seja fácil a inserção de novos conhecimentos. Os usuários envolvidos são especialista, engenheiro de conhecimento e usuário final. O especialista ele está no domínio do problema, é ele quem constrói a base de conhecimento. Já o engenheiro de conhecimento, ele auxilia o especialista a representar o conhecimento e que determina a técnica de diferença necessária para se conseguir solucionar o problema. Já o usuário final é aquele que utiliza o sistema para auxiliá-lo na resolução do problema. Temos aqui agora elementos de um sistema especialista. São eles base de conhecimento, mecanismo de aprendizagem, sistema de aquisição de conhecimento, máquina de inferência, quadro negro, sistema de justificação, sistema de consulta e processador de linguagem. A base de conhecimento é um módulo básico do sistema especialista. Contém o conhecimento do sistema sob a forma de regras de produção, quadros e redes semânticas. A máquina de inferência são mecanismos de inferência. Contém o interpretador de regras e o escalonador de regras. O quadro negro é a área do trabalho do sistema. Armazena informações, fatos e estrutura de suporte ao funcionamento do sistema, quando este efetua raciocínios. Sistema de justificação é a capacidade de questionamento fornecida pelo usuário. Pode responder às seguintes perguntas: como chegou a essa conclusão? Por que chegou a essa conclusão? Por que não chegou a tal outra conclusão? Os mecanismos de aprendizagem possuem recursos que permitem fazer acréscimos e alterações na base de conhecimento. Já o sistema de aquisição de conhecimento permite ao sistema ampliar e alterar seu conhecimento. Obter conhecimento é a parte mais crítica de um sistema especialista, por isso tão importante. Sistema de consulta, interface do sistema com o usuário, elaborando uma linguagem orientada ao problema, processador de linguagem. Já o processador de linguagem natural, este módulo tem por objetivo de tornar transparente para quem usa o sistema toda a sua complexidade. Seu objetivo é uma comunicação o mais perto possível da linguagem natural, evitando que o usuário do sistema
tenha que aprender uma linguagem computacional própria ou complexa para o uso do sistema. Este módulo é o próprio um sistema especialista e é um estudo à parte da inteligência artificial. Desenvolvimento do sistema especialista. Temos aí algumas etapas, como identificação, conceituação, formalização, implementação, teste e avaliação e revisão. São algumas fases para o desenvolvimento do sistema especialista. Eu estarei agora explicando para vocês cada uma dessa fase. A fase de identificação é para identificar os participantes do projeto, os recursos envolvidos, as características do problema e os objetivos a atingir. A fase de conceituação é a definição da base conceitual do sistema especialista. Quais são os recursos básicos necessários para descrever o problema? A fase de formalização, ela já envolve a expressão do conceito, de relações chaves, indicando estrutura de armazenamento dos conceitos. A fase de implementação é a edição do conhecimento e implementação dos programas que o processam. A de teste e avaliação, como o próprio nome já diz, o sistema ele deve ser testado e avaliado frequentemente, desde a implementação até o protótipo final. A fase de revisão é um processo contínuo que acompanha o desenvolvimento do sistema. Ele visa alterar, melhorar aspectos observados na fase de avaliação. Temos aqui uma etapa muito importante, talvez a mais difícil, que é a interface com o usuário. Por que mais difícil? Porque é a parte do sistema especialista que leva mais tempo de planejamento e implementação. Isso se dá porque a porta de comunicação entre o sistema e o usuário é a interface. É aonde por onde são apresentados o sistema, o problema com suas particularidades, as informações para encadear a busca por soluções dos objetivos. Uma interface flexível viabiliza a recuperação do caminho percorrido pelo sistema para solucionar o problema. Isso é muito importante na implementação do processo de explanação que consiste na explicação, quando requerida pelo usuário, de quais foram os caminhos de busca necessários para atingir o objetivo necessário. O objetivo principal da interface é tornar a utilização do sistema fácil e agradável, eliminando possíveis complexidades ocasionadas na utilização dos sistemas. Então, por isso que a interface com o usuário ela é tão importante, porque ela é essa ponte que liga o usuário e a máquina. Temos aqui as redes neurais, que vem a ser, eles são programas em que o raciocínio funciona de maneira paralela entre diversos agentes, que seriam como neurônios. Esses programas têm como características marcantes a capacidade de reconhecer padrões em um certo conjunto de entrada de dados. Portanto, são muito usados em programas de aprendizagem e de reconhecimento de padrões sensitivos e de dados. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de sistemas especialistas e suas áreas de atuação que podemos ver nos dias de hoje. Na administração, ele ajuda administradores a determinar metas e investimentos de clientes e selecionar portfólios. Na advocacia, ele ajuda advogados a argumentar a respeito de casos de lei civil. Na agricultura, ajuda no trato de macieiras. Na computação, configura sistemas computacionais para clientes. Na eletrônica, ensina estudantes a respeito de circuitos elétricos. Em engenharia, assiste operadores de reatores no diagnóstico e tratamento de acidentes nucleares. Na física, ajuda físicos nucleares a identificar composição de substâncias desconhecidas. Na medicina, ele ajuda no diagnóstico e tratamento de doenças infecciosas. Ele ajuda também no tratamento de pacientes com câncer. E temos também alguns exemplos, como vocês podem ver, cada um desses que eu citei tem os exemplos descritos no slide. Um exemplo que eu separei para estar explicando para vocês é um sistema especialista de apoio à decisão de tipos de trabalhadores
das rescisões de contratos, capaz de desempenhar um papel de perito na área de direito do trabalho, especificadamente na classificação dos trabalhadores e na forma de extinção contratual. Este projeto ele visa fornecer um auxílio a ambos os lados da relação de trabalho, definindo os direitos relativos ao tipo de trabalhador, inclusive aqueles gerados através do rompimento de contrato, estabelecendo a proteção legal. Isso é interessante porque ele trará uma consciência dos reais direitos advindos desse vínculo, podendo diminuir até as fraudes ocorridas nas relações de trabalho, quando o empregador tenta burlar a lei de classificar o trabalhador como outro tipo. Além disso, pode ser utilizado em advogados como ferramenta comparativa e de consulta, trazendo mais liberdade a estes para desenvolverem outras atividades importantes, como realizar peças processuais, audiência, captar clientes, sendo importante também no aprendizado de estagiários e estudantes de direito, e servir como forma de apoio a outras decisões tomadas por um escritório de advocacia. Esse foi um breve resumo, né, do que é um sistema especialista e alguns exemplos que podemos ter no nosso dia a dia aí, que nós muitas vezes nem sabemos do que se trata. Aqui são algumas referências e até a próxima.